Os deveres dos pais com os filhos, parte 05, 22/3/2024. Treine os hábitos de diligência e regularidade em relação aos meios públicos de graça. Fale-lhes do dever e do privilégio de ir à casa de Deus e participar nas orações da congregação. Diga-lhes de onde quer que o povo do Senhor esteja reunido, ali o Senhor Jesus está presente de maneira especial, e que aqueles que se ausentam devem esperar. Como o apóstolo Tomé perderam a bênção, diga-lhes sobre a importância de ouvir a palavra pregada e que ela é a ordenança de Deus para converter, santificar e edificar as almas dos homens. Diga-lhes como o apóstolo Paulo nos ordena a não deixarmos de nos unir, como é costume de alguns. Hebreus 10:25. Mas para exortar uns aos outros, para estimular uns aos outros, e tanto mais quanto vemos o dia se aproximando. Eu chamo de triste visão numa igreja quando ninguém vem à mesa do Senhor, a não ser os idosos e os rapazes e as moças. Todos se afastam, mas considero ainda mais triste o fato de nenhuma criança ser vista na igreja, exceto aquelas que vão à escola dominical e são obrigadas a frequentá-la. Não deixe que nenhuma dessas culpas fique à sua porta. Há muitos meninos e meninas em cada paróquia, além daqueles que vão à escola, e vocês, que são seus pais e amigos, devem providenciar para que eles venham com vocês à igreja. Não permita que cresçam com o hábito de dar desculpas vãs para não virem. Dê-lhes claramente a entender que, enquanto estiverem sob seu teto e regra da sua casa, que todos com saúde rondem a casa do Senhor no dia do Senhor, e que você considera o violador do sábado um assassino de sua própria alma. Certifique-se também, se for possível, de que seus filhos vão com você à igreja e se sentem perto de você quando estiverem lá. Ir à igreja é uma coisa, mas comportar-se bem na igreja é outra bem diferente. E acredite, não há segurança para o bom comportamento como tê-lo sob seus próprios olhos. As mentes dos jovens são facilmente desviadas e a sua atenção perdida, e todos os meios possíveis devem ser usados para contrariar esta situação. Não gosto de vê-los indo à igreja sozinhos. Muitas vezes eles se envolvem em más companhias no caminho e, assim, aprendem mais maldades no dia do Senhor do que durante todo o resto da semana. Também não gosto de ver o que chamo de cantinho dos jovens numa igreja. Frequentemente, eles captam hábitos de desatenção e irreverência, que levam anos para desaprender, se é que são desaprendidos. O que gosto de ver é uma família inteira sentada junta, velhos e jovens lado a lado, homens, mulheres e crianças, servindo a Deus de acordo com suas famílias. Mas há quem diga que é inútil exortar as crianças a frequentarem os meios de graça, porque não conseguem compreendê-los. Eu não gostaria que você ouvisse tal raciocínio. Não encontro tal doutrina no Antigo Testamento. Quando Moisés vai diante de Faraó, Êxodo 10:9, observa o que ele diz: iremos com nossos jovens e com nossos velhos, com nossos filhos e com nossas filhas, pois devemos celebrar uma festa ao Senhor. Quando Josué leu a lei, observa, não houve palavras alguma que Josué não lesse diante de toda a congregação de Israel e das mulheres e dos pequeninos, e dos estrangeiros que entre eles conheciam, 3 vezes por ano, diz Êxodo 34:23. Todos os homens e filhos comparecerão diante do Senhor Deus, o Deus de Israel. E quando me volto para o Novo Testamento, encontro crianças mencionadas ali como participando de atos públicos de religião, assim como no Antigo Testamento. Quando Paulo estava
deixando os discípulos em Tiro pela última vez, encontrei o que foi dito, Atos 21, 5. Todos eles nos levaram embora, com mulheres e filhos, até que saímos da cidade, e nos ajoelhamos na praia, e orou. Samuel, nos dias de sua infância, parece ter ministrado ao Senhor algum tempo antes de realmente conhecê-lo. Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem a palavra do Senhor ainda lhe foi revelada. 1 Samuel 3,7. Os próprios apóstolos não parecem ter entendido tudo o que nosso Senhor disse no momento em que foi falado. Estas coisas não entenderam os seus discípulos no início. Mas quando Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas foram escritas sobre ele. João 12,16. Pais, consolem suas mentes com estes exemplos. Não fique abatido, porque seus filhos não veem agora todo o valor dos meios da graça. Apenas treine-os para adquirir o hábito de frequência regular. Coloque isso diante de suas mentes como um dever elevado, santo e solene. E acredite, muito provavelmente chegará o dia em que eles o abençoarão por sua ação. 8. Treine-os para o hábito da fé. Quero dizer com isso que você deve treiná-los para acreditar no que você diz. Você deve tentar fazer com que eles sintam confiança em seu julgamento e respeitem suas opiniões como se fossem melhores do que as deles. Você deveria acostumá-los a pensar que, quando você diz que algo é ruim para eles, deve ser ruim. E quando você diz que é bom para eles, deve ser bom. Que o seu conhecimento, em suma, é melhor que o deles. E que eles podem confiar implicitamente na sua palavra. Ensine-os a sentir que os que não sabem agora, provavelmente saberão no futuro. E para ficarem satisfeitos, há uma razão e uma necessidade para tudo o que você exige que façam. Quem realmente pode descrever a bem-aventurança de um verdadeiro espírito de fé? Ou melhor, quem pode contar a miséria que a incredulidade trouxe ao mundo? A incredulidade fez Eva comer o fruto proibido. Ela duvidou da verdade e da palavra de Deus. Certamente morrereis. A incredulidade fez com que o velho mundo rejeitasse o aviso de Noé e assim perecesse no pecado. A incredulidade manteve Israel no deserto. Foi a barreira que os impediu de entrar na terra prometida. A incredulidade fez com que os judeus crucificassem o Senhor da glória. Eles não acreditaram na voz de Moisés e dos profetas, embora a lessem para eles todos os dias. É a incredulidade e o pecado que reina no coração do homem até agora. A descrença nas promessas de Deus, a descrença nas ameaças de Deus, a descrença na nossa própria pecaminosidade, a descrença no nosso próprio perigo, a descrença em tudo o que vai contra o orgulho e o mundanismo dos nossos corações malignos. Leitores e ouvintes, você treina seus filhos para poucos propósitos, se não os treinar para um hábito de fé implícita. Fé na palavra de seus pais. Confiança de que os seus pais dizem deve estar certo. Ouvi alguns dizerem que você não deve exigir nada das crianças que elas não possam entender. Que você deve explicar e dar uma razão para tudo o que deseja que elas façam. Advirto-vos solenemente contra tal noção. Digo-lhe claramente, considero este um princípio doentio e podre. Sem dúvida é absurdo fazer mistério de tudo o que você faz. E há muitas coisas que é bom explicar às crianças para que elas vejam que são razoáveis e sábias. Mas criá-los com a ideia de que não devem confiar em nada, que eles, com a sua compreensão fraca e imperfeita, devem ter o porquê e o porquê esclarecido para eles a cada passo que dão. Isso é de fato um erro terrível e que provavelmente terá o pior efeito em suas mentes. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado, hoje e sempre, eternamente. Amém.